Bença. E eu vou pular logo pro que interessa, tá? Eu me chamo Zane. Deixa um comentário, uma curtida, se você achar que deve. E o que eu vim fazer aqui hoje é o seguinte: eu vou apresentar uma lista de 10 motivos bem básicos e idiotas que fariam com que 100 homens perdessem uma luta contra um único gorila. E partindo do pressuposto que é uma luta justa, são 100 homens, não é 100 homens armados, não é 100 homens vestidos com equipamentos ou com robô gigante. São 100 homens versus um gorila. Então, senta aí, escuta, reflita e sei lá mais o que. E para começar, os 10 motivos são localização, preparo, roupas, condicionamento físico, resistência, coordenação motora, barulho, cheiro e um extra que eu vou deixar para o final, só porque sim. E essas vão ser as 10 razões básicas para a qual eu pensei, eu desenvolvi na minha cabeça, sabe? Para que poder afirmar que esse X1, esse versus não seria bom para um ser humano. Não funcionaria. E eu vou partir do primeiro ponto, o ponto de partida inicial, que é o desafio. Na luta composta entre 100 homens contra um gorila, vai ser uma luta sem armas, sem preparo, sem armadilha, sem artimanhas. De início. Claro que depois você pode até desenvolver, tentar fazer uma armadilha, etc. Não vem ao caso agora. Tá entendendo? Mas assim, logo de início, a localização é o mais importante. Independente da localização, se você vai botar 100 homens, seres humanos, para enfrentar um gorila que vai estar na intenção de matar os 100 homens, você já está na desvantagem. E eu digo isso por quê? Porque você não vai ter tempo hábil para montar uma armadilha complexa, você não vai ter tempo hábil para conseguir craftar, construir uma lança viável que não seja um graveto. Seja num deserto, numa floresta, numa savana, numa cidade ou em um local fechado tipo um zoológico. Você não vai ter esse tempo. E partindo do ponto que não vai se deixar nenhuma arma pronta para o ser humano, então não vai ter aqueles garfos de colher feno, por exemplo, não vai ter uma lança pré-made esperando você achar, você não tem esse tempo. Você não vai conseguir armar armadilha, você não vai conseguir fazer uma arma simplesmente muito boa. O máximo que vai dar é para pegar um graveto ou arrancar um galho de uma árvore. Então, eu espero que você considere que a pele do gorila é tipo tentar perfurar, sei lá, 5 camadas de papelão e que entre essas camadas tem papel colado, 10 folhas de papel colado entre cada uma. Assim, a título de exemplo, tá? Eu sei que provavelmente é um pouco mais maleável e resistente do que isso. Mas a título de exemplo, para ficar fácil de entender, eu acho que isso traz um bom ponto. E vale considerar, você tem conhecimento para fazer uma lança, você tem conhecimento para fazer uma armadilha, ou você só tem na sua cabeça uma ideia ideal de tipo, ah, não tem buraco aqui, vou jogar uns gravetos afiados para cima, tascar no chão e vai dar tempo. Claro que não vai dar. Pelo menos 5 minutos você vai ter que tirar para fazer cada parte desse plano aí. E você não vai ter esse tempo se você tá tipo, tem 100 homens na frente ou tem 100 homens em volta. Considerando que é uma luta, obviamente, não vai ser algo do tipo, os 100 homens vão estar espalhados numa distância de 500 quilômetros. Então, você provavelmente nem teria como se esconder para armar uma armadilha e preparar uma isca. E quem vai querer ser sua isca, né? E isso me leva ao segundo ponto, que é o preparo. Quão preparado você vai estar para enfrentar um animal enfurecido de pelo menos 200 kg de fúria indo na sua direção querendo te quebrar na porrada? Sem tempo, sem ajuda, quer dizer, sem ajuda não, sem pessoas, 99 do seu lado, mas elas também vão estar na mesma condição, sem armas, sem armadilhas, esperando o animal enfurecido vir em direção a elas. E você provavelmente pode até, sei lá, se for uma cidade, considerando que isso seria meio que trapaça, porque o ideal seria num ambiente que o gorila conhece e que você tecnicamente conhece, tipo um campo aberto, seria o ideal, mas vamos considerar uma cidade. Quanto tempo você acha que você consegue arrancar um carburador de um carro? Então, prepara o que não vai haver mesmo. Tá entendendo? E de novo, não vale arma de fogo. Arma de fogo não faz parte do seu corpo, nem é uma ferramenta fácil de fazer. E seria basicamente trapaça. Tipo, é um canhão. Basicamente você tá trazendo um canhão pra uma luta, um box.
Que luta foi essa? Não é uma luta válida. E um pequeno detalhe. Como você vai lutar? Você vai lutar sem ou com roupa? E isso é bem importante, tá? Porque pensa no seguinte: roupa é literalmente um tecido que está cobrindo grande parte do seu corpo e permite o gorila te agarrar. Ou outra pessoa te agarrar e te joga para cima do gorila. E sem roupa, você fica extremamente desprotegido contra qualquer coisa. Se o gorila decidir te arranhar, ele consegue facilmente. Já com roupa, sem roupa, você não vai ter nem o que estancar o sangue. Então, roupa já é um fator assim eliminatório. Ele não, no máximo, se você conseguir sobreviver, sei lá, 1 hora, o que talvez seja possível se todo mundo concordar em correr em direções diferentes e ficar atraindo o gorila enquanto você faz isso, ou os outros tentam fazer isso ao mesmo tempo, arranjar um meio de colocar fogo nessa roupa para usar contra o gorila. Só. E nem daria tempo de planejar alguma coisa com as outras 99 pessoas, porque, de novo, não ia haver preparo. É uma luta sincera, um versus sincero, 100 contra 1. Que já tecnicamente é trapaça, 100 pessoas contra um animal. E a partir disso, eu posso ir para o próximo ponto, que é o seguinte: condicionamento físico e juntando resistência, que tem a ver com condicionamento físico. Mas pensa no seguinte: qual a média de pessoas com bom condicionamento físico, tipo de verdade, você conhece? Quanta gente treina, quanta gente faz corrida, quanta gente é musculoso, quanta gente faz um boxe, um MMA, um jiu-jitsu que você conhece. Assim, só tirando com base com quem você conhece. Agora vamos tirar, sei lá, 100 homens de toda a população mundial e vamos, tipo, depois de fazer uma média e botar eles lá. Então vai ser a média dos 100 humanos. Então vai ter um musculoso, mas vai ter um cara muito magro, vai ter um muito gordo, vai ter um que nunca fez exercício na vida, vai ter um que tem a saúde física mais ou menos ok. Então, tipo, você não vai poder se garantir nesse papo de o humano evoluiu para a resistência, porque isso também depende de, basicamente, o ser humano continuar exercendo os mesmos padrões de funcionamento de quando ele era um animal que realizava esse tipo de caça, tá entendendo? De ir atrás de outro animal e ficar perseguindo ele por longos períodos, mesmo que nessa longa distância ele pegasse muita vantagem, o animal cansava e o ser humano ganhava por ter uma resistência maior. Você não vai ter isso aqui. Quer dizer, talvez umas 10 pessoas entre 100 tenham. Então elas provavelmente se ligarem, né? Porque tem a questão. Esses diferentes 100 seres humanos podem ter diferentes backgrounds de vida e estados mentais, tá entendendo? Ou de inteligência. Então você não vai poder garantir que essas 10 pessoas, sendo bem generoso, vão pensar todos na mesma coisa, com uma melhor estratégia, que é esperar os outros 90 irem para frente e cansar o gorila, para eles poderem utilizar toda a vantagem física e de resistência que elas têm. Tá entendendo? Então, já aí pode descartar esses dois também, que facilmente seriam vantagem para o gorila. E vale salientar, se os marombados que tiverem no time dos 100 homens forem cabeça quente, estressadinhos, pegarem ou quiserem pagar de machão, eles vão ser os primeiros a morrer, porque, de novo, não tem condicionamento físico humano, pelo menos atualmente, que eu conheça, que vá superar um gorila. Então, botei, sei lá, um bitelo na frente do gorila. O gorila ganha. E não vou considerar que a pessoa que for bombada vai estar usando algum tipo de droga de aprimoramento, tipo hormônio, porque seria trapaça de novo. Não vem ao caso. É uma média, não uma extrapolação. E assim, pode até haver um soldado de elite de algum país por aí que está em guerra e tal, mas ele provavelmente nunca foi preparado para enfrentar um animal desarmado. Então, ele pode ter estratégia, mas quem disse que o resto vai responder a ele? E outra coisa que eu lembrei agora, um terceiro ponto que envolve esses dois primeiros de condicionamento físico e resistência: coordenação motora. Quem disse que desses 100 homens, os 100 vão saber dar um soco? Os 100 vão saber dar um chute? Se você, assim, já treinou dança, já treinou algum tipo de luta, já fez capoeira, já fez futebol, você sabe que às vezes requer o mínimo de treino para executar um chute ou um soco em alguma dessas situações. E no caso da dança, os movimentos para dançar. Requer coordenação, requer um mínimo treino. Se você não tem isso para dar um soco, você quebra sua mão.
E é isso, você quebra sua mão, você se machuca tentando ferir o gorila. Quer dizer, isso se você não virar um nunchaku na mão dele. Porque assim, você vai literalmente estender o braço, tentar dar um soco vindo de cima, sem saber utilizar o movimento do seu braço e da pior forma possível, porque não é assim que se dá um soco. E ele vai pegar seu braço, te rodar em volta e bater nos outros. E você vai virar uma arma para o gorila. E morrer no processo, né? Porque ele vai te destroçar. Então por aqui, pronto. A questão física em geral também seria um problema. Agora, um problema que está relacionado a isso é o seguinte: seres humanos são barulhentos e têm cheiros característicos. Você acha que um animal enfurecido, que vai estar caindo no soco com um bocado de outros animais da mesma espécie ameaçando o território dele, sendo um animal territorialista, que foi induzido a agredi-los, não vai estar com os sentidos apurados o suficiente para sentir o cheiro de um ser humano? Quer dizer, um não, 100. Então, mesmo que morram uns 30 primeiro, indo diretamente, e os outros se escondam para se preparar, o gorila vai sentir o cheiro e vai escutar os seres humanos, porque nem todo mundo sabe ser silencioso. Se você já andou na rua, você já percebeu isso. Se você já falou com alguém, você já percebeu isso. Tá entendendo? E eu não vou falar de pessoas surdas e etc, porque não vem ao caso. Eu não tô colocando pessoas que teriam uma desvantagem para enfrentar o gorila, tá entendendo? Então, mesmo que eu botasse elas, elas provavelmente não saberiam quando estariam fazendo barulho. Pessoas surdas em específico, tá? Mas roupa faz barulho, o ser humano é muito barulhento, não sabe caminhar em certos ambientes, então cheiro chamaria atenção, tá entendendo? Daria problema também. Seria um meio do gorila te achar mais fácil. Fora que o ser humano, à medida que vai suando, ele emite mais odor. Então, também seria um problema. Não que o gorila não emita odor, é só que o ser humano não tenha, provavelmente não tem uma capacidade tão apurada, porque ele vive cercado de outros humanos e em cidades, então ele não vive como um animal vive. E para complementar o que eu já falei, se você já trabalhou em equipe, se você já fez um trabalho de escola, se você já tentou jogar em um time com gente que nunca te conheceu na vida, se você já, sabe, jogou um jogo online ou um jogo em equipe e você não conhecia muito bem a pessoa, você já notou que pessoas que não se conhecem e não se entendem muito bem, provavelmente não vão ter um bom trabalho em equipe. Então pode esquecer de simplesmente cooperação funcionar assim de cara, tá? É só um complemento. Assim, estratégia. O ser humano pode ter o cérebro, mas, de novo, é uma situação em que tá todo mundo colocado ali para enfrentar o gorila. Você não conhece ninguém, você não tem nenhuma base para, tipo, você não sabe nem se as pessoas que estão ali falam a mesma língua que você. Entendeu? Então, a cooperação em si vai ser só mais um talvez do que uma certeza. E por último, a última das razões, a 10ª razão que eu decidi guardar para o final, é só para aquelas pessoas que acham que são personagens de anime. A resposta é: você não é um personagem de anime. Você não vai desenvolver uma super agilidade, uma super técnica mágica. Não vai surgir uma espada do céu, não vai chegar um guia espiritual, não vai chegar um ser iluminado para te proteger, não vai aparecer um Digimon do seu lado e lutar por você. O Gulira vai ir pra cima de você enquanto você tá gritando que nem um maluco na direção dele e vai te esmagar, te pisotear. Isso, se considerando tudo que eu já não citei, no desespero e medo de todo mundo de ver outras pessoas serem despedaçadas, elas não vão começar a correr, se esmagar, se empurrar e acabar com a vida de si mesmas nessa brincadeira de ir pra cima do gorila. Tá entendendo? Não tem jeito. O gorila ganha. A única situação que eu penso que o gorila não ganharia é a seguinte: a gente está num ambiente muito mais bem conhecido por seres humanos, tipo uma cidade. As 100 pessoas têm noção de como é esse lugar, todas as 100, que seria bastante injusto também. As 100 sabem que é um ambiente preparado, então tem alguns itens para elas pegarem, tipo ferramentas, tipo
tem, sei lá, gasolina por causa de um radiador que precisa ficar ligado no zoológico ou na cidade. Tem um carro aberto, que é bem maluquice deixar um carro aberto no meio de uma cidade, sabe? Isso também ajudaria os seres humanos. Outra situação que isso ajudaria também é se, sendo essas 100 pessoas tendo esses conhecimentos, elas se comunicaram antes e combinaram uma estratégia. Se isso foi combinado, aí os 100 seres humanos têm a capacidade de ganhar. Só. Então, eu acredito que é isso. Essas foram as minhas razões mais idiotas, mais básicas. Eu não precisei fazer uma pesquisa muito complexa, porque isso é até um tópico simples. E se você comprar esse item aqui que está aparecendo aqui agora na tela, rodando e rodando e rodando, sabe? Se você quer comprar isso aqui que está aparecendo na tela, pega o código aí, ou o link que eu vou deixar na descrição, e bota na Shopee. Ou vai pra Shopee, não sei. Depende do que você fez. Até.